Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pelas emissoras públicas de rádio e televisão, a partir da TV e da Rádio Câmara, aqui de Bauru. Estamos gravando em teletrabalho e vamos conversar sobre as dificuldades, as consequências e a questão de saúde coletiva da baixa cobertura vacinal, com várias doenças sendo ressurgidas aqui no nosso horizonte, infelizmente, por razões culturais e outras, no país. Vamos falar com a especialista, doutora Rosana Ristmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Obrigado por nos receber aí de São Paulo, aqui por teletrabalho. Imagina, é um prazer estar com vocês, né? Eu acho que é um assunto super importante que merece sim a gente conversar e discutir com calma. Tá? A gente tem algumas origens para poder explicar, do ponto de vista de saúde coletiva, se os poderes públicos, as autoridades sanitárias estão falhando em algum elemento, até que ponto a senhora enxerga também como cidadã essa questão sanitária e cultural embutida nesse desafio? Bom, Nelson, os motivos que levaram o nosso país à situação que a gente está hoje, vendo volta de doenças inimagináveis, né? Eu falar de paralisia infantil em 2022 seria uma aula de história e não uma aula de medo do que possa acontecer ainda durante esse ano no nosso país. Então, isso, como eu te falei, é inimaginável porque a gente tem vacina, não falta vacina no nosso país, nós temos uma vacina extremamente segura, extremamente eficaz, e o que acontece? A vacina não está conseguindo sair da prateleira para o braço dos brasileiros. Esse é o problema, né? E por que que isso está acontecendo? Então, é multifatorial, Nelson. Eu acho que tem sim a ver também com as autoridades do nosso país, no sentido de que nós precisamos incentivar de forma clara a vacinação, e hoje a gente vê, às vezes, que quando se fala de vacina, se coloca em xeque, se coloca em dúvida a eficácia e o benefício das vacinas. Isso é desastroso, porque o que o Programa Nacional de Imunizações demorou, sei lá, 45 anos, que é a idade que tem o programa, para conseguir 95% de cobertura vacinal, em pouco tempo, nos últimos anos, né, a gente vê que isso está só piorando e a gente está diminuindo essas coberturas com o real risco de volta de doenças que eu diria que a geração mais jovem que está nos ouvindo, quando eu falo mais jovem, eu estou falando aí de 40 anos para baixo, não é adolescente, não sabe do que a gente está falando, nunca viu um caso de paralisia infantil, nunca nem sabe o que é difteria, e não só a população, mas até os médicos jovens, nunca viram um caso de difteria. Isso não é milagre, isso é vacinação. Então, precisamos falar sobre o assunto, entender e tentar resgatar essa situação. Ora, isso tem, obviamente, do ponto de vista de saúde, de política pública, uma série de consequências no tempo, já para estas gerações, né? Não estamos falando de futuro, que podem ter consequências muito graves. Dessas doenças que não estão no horizonte dessas gerações, pegando o gancho que a senhora comentou, a senhora acha que o caminho, a princípio, estaria onde? Recuperar os riscos, apostar na oferta de vacina, que a senhora disse está disponível, só não está chegando no braço das pessoas, com campanhas públicas. Os municípios que detêm essa aproximação natural aqui, eles precisam conjugar esses fatores? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que cada um de nós, seja o profissional da saúde, seja os professores, seja qualquer pessoa que tem a ver com o bem comum, não estou falando só de profissional da saúde, tem que sim estar atento e saber alertar as pessoas sobre esses riscos. Eu acho que é nessa linha que eu iria. Então, eu acho que no interior, onde vocês estão, eu acho até que esse acesso é mais fácil. As pessoas, em geral, conhecem o profissional que está lá no posto de saúde, às vezes ser até alguém novo, e às vezes, Nelson, o próprio profissional que está lá no posto de saúde, ele não necessariamente está bem informado e bem treinado, e ele começa a ficar em xeque, porque ele recebe nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp, algumas afirmações tão irresponsáveis sobre vacinas, sobre efeitos adversos. E eu sempre dou um exemplo que acho que você vai entender. Por exemplo, se você chegar para mim e falar, doutora Rosana, eu estou com febre alta, com uma infecção importante, está saindo, sei lá, pus do meu braço. E eu te falar, olha, Nelson, eu vou te dar um tratamento,
só que ele vai te dar náusea, vômito, dor de cabeça, você vai falar, doutora, de boa, isso é o de menos, eu quero resolver o meu problema. Então, isso é ações de tratamento. Se eu te falar, Nelson, tem uma vacina importante para você tomar contra, sei lá, o tétano. Você vai falar, mas doutor, eu estou ótimo, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Por que eu vou tomar uma vacina do tétano, sendo que eu nem sei de que doença a senhora está falando? E daí eu te falo, ó, além de tomar vacina, é capaz de ficar com dor no braço, uns 2 dias. Você fala, não, eu estou saudável. Então, essa aceitar o evento adverso de uma vacina é totalmente diferente do que aceitar o evento adverso de qualquer tratamento que eu fizer. Então, este tipo de percepção é importante. E a gente precisa falar isso para o paciente. Falar, ó, você não sabe do que eu estou falando de tétano? Graças à vacinação. Porque senão a gente teria gente morrendo em insuficiência respiratória, que o tétano dá uma paralisia respiratória, e a gente, graças a Deus, nem conhece mais essa doença. Então, Nelson, eu acho que quanto mais a gente falar e educar a nossa população, o brasileiro sempre confiou nas vacinas, nós sempre, era quase natural a gente ter altas coberturas, campanhas, Zé Gotinha na rua, todo mundo envolvido, dia de campanha de vacinação, era um dia muito especial, um dia de festa. Então, na minha opinião, a gente precisa resgatar tudo isso. Hierarquizar riscos de reintrodução dessas doenças é quase um exercício aqui esquizofrênico, mas diante da questão do aparecimento de algumas coisas que não pertencem, como no nosso comentário a essa geração, meningite, a senhora falou paralisia, rubéola, sarampo, febre amarela, enfim. A senhora vê, do ponto de vista sanitário, como infectologista, uma escala de algumas principais para a gente poder citar, olha, esta aqui nesse momento, como saúde pública, ela poderia ter uma prioridade, não que as outras fossem menos importantes? Eu acho que, em termos de saúde pública, eu destacaria duas doenças importantes. Um é poliomielite, paralisia infantil. Quem conhece uma pessoa que teve a forma paralítica da paralisia infantil, sabe que nós estamos falando de uma doença que leva a sequelas para o resto da vida, sendo que essa doença acomete, em especial, as crianças menores de 5 anos. Então, você tem uma criança, você condenar uma criança a passar o resto da sua vida com uma deformidade física, seja para andar, seja no braço, ou até morrer por falta da musculatura respiratória, isso, na minha opinião, não tem cabimento a gente pensar no retorno. É um vírus, Nelson, o vírus, o poliovírus, que causa poliomielite, é um vírus entérico. O que quer dizer isso? A transmissão é muito fácil. Ele entra pela boca e sai pelas fezes. Então, se você tiver alguma coisa que tenha o vírus da paralisia infantil, certo? Que esteja contaminado, uma água que você beba que esteja contaminado, é o suficiente para você contaminar uma pessoa. Claro que não é todo mundo que é contaminado que vai ter a forma paralítica, né? Mas quanto mais casos a gente tiver, maior a circulação do vírus, eu estou condenando uma criança para o resto da vida, não tem tratamento para isso, a ter uma vida limitada, sendo que eu tenho vacina desde a década de 80, então estou falando mais de 40 anos de experiência com vacina, que é uma vacina extremamente segura, disponível no nosso país. Então, eu acho que nós temos que falar claramente sobre isso. A gente está até vendo pessoas que têm sequela permanente vindo à mídia contar a história deles. Falam, gente, eu não tive a oportunidade de ser vacinado pelos meus pais. O que vocês estão esperando? Por que nós precisamos ver acontecer um caso no nosso país para depois falar, nossa, não é que é assim mesmo a doença? Então, Nelson, eu colocaria nesse nosso, na nossa ranking a paralisia infantil e a segunda doença, o sarampo. O sarampo é outra doença também muito relacionada às crianças. É uma doença, um vírus respiratório, transmissão muito fácil respiratória, que pode ter complicações graves, levando à morte, inclusive, como uma infecção respiratória, como uma meningite, uma encefalite relacionada ao vírus do sarampo. E se você começa a ter casos, você conter isso, ele é muito fácil de disseminar. Então, eu te colocaria aí como uma segunda doença que eu me preocupo bastante. Os antigos programas de vacinação, num outro movimento cultural, enfim, da fase do país, eu lembro da minha infância, por exemplo, né, estavam ligados à associação com escola, matrícula, carteira de vacinação. A
A senhora acha esse movimento em certa dose, até do ponto de vista de ação política, necessário hoje para a gente reacomodar essa cobertura vacinal? Não seria o caso? Olha, Nelson, por incrível que pareça, é capaz até de as pessoas não saberem, mas o Estado de São Paulo tem sim como norma para entrar na escola, para você fazer a matrícula do seu filho na escola, eles querem como se fosse um atestado de vacinação. E isso é isso não é punitivo, ninguém vai deixar de ser matriculado se não tiver o atestado. Mas é uma forma de eu alertar os pais que aquela criança está em atraso com as vacinas. Então, ela vai ao posto de saúde mais próximo, leva a carteirinha vacinal. Hoje tem muita forma também já que está na internet, a gente tem o prontuário digital dessas crianças também vacinadas, e você consegue ver quais vacinas estão em atraso ou não. De repente, você recebe direto certificado e, além disso, uns cumprimentos de meus parabéns. Mas a maioria das crianças acabam tendo alguma vacina em atraso, principalmente os reforços de 4, 5 anos, que acaba passando, porque quando ele é bebezinho, a mãe está muito mais ligada nas vacinas, e depois, à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai esquecendo da importância dos reforços. Então, isso existe no estado de São Paulo. Se você me perguntar se funciona, eu já não sei te responder. Mas, em teoria, todas as escolas deveriam estar cobrando esse atestado e estar com a vacinação em dia, no sentido de alertar esses pais. Então, eu absolutamente concordo com você, eu sou totalmente a favor do envolvimento da Secretaria de Educação, junto com a Secretaria da Saúde, para melhorar as coberturas vacinais. Levar, talvez, vacina para a escola. Os países que fizeram isso, a Austrália é um deles, eles conseguem alcançar de uma forma muito mais efetiva o objetivo da vacinação e proteger toda a coletividade. Então, acho que esse casamento da educação com a saúde é fundamental. Aproveitar que a senhora gentilmente nos atende aqui na emissora de rede de rádio e televisão públicas do Instituto Emílio Ribas, que tem as suas funções, lógico, orgânicas e institucionais muito importantes nessa área, passar uma avaliação da senhora, aproveitar a questão institucional do papel do Instituto dentro dessas novas frentes, né? Lembrando aqui, apenas como um parêntese, que não bastassem as preocupações com a necessidade de cobertura vacinal, a gente viveu a efervescência de desinformação através da Covid e tem novos vírus, novas bactérias, umas mutações que estão em andamento, a princípio, com boa parte da população, por desinformação ou maldade, contribuindo de forma negativa para esse quadro. Então, lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, nós somos um centro de referência em infectologia no estado de São Paulo. Então, tudo o que acontece em termos de novas doenças emergentes, reemergentes, pandemias, nós somos o primeiro centro e durante a pandemia da Covid nós tivemos um papel fundamental. Só para você ter noção, o Ribas, a gente sai de 17 leitos de terapia intensiva em 2019, final de 2019, para mais de 60 leitos de terapia intensiva para 2020. Então, a gente teve que nós e todo mundo, todo o estado de São Paulo, todos os municípios, nós tivemos que nos reinventar durante a pandemia e nós somos capazes. Por isso que eu te falo, eu acho que resgatar a cobertura vacinal é uma questão de tempo, nós vamos conseguir, a ciência sempre tem que prevalecer, a evidência científica tem que prevalecer. Então, lá no Instituto, a gente é como se fosse uma formiguinha, né? Porque a gente tem lá o nosso centro de imunização, né, de imunobiológicos especiais, a gente recebe pacientes, não só do posto, mas em especial os pacientes com imunossupressão, com câncer, os pacientes vivendo com HIV, pacientes em situações especiais, que tenham, sei lá, uma insuficiência no fígado, situações especiais, e a gente faz toda a orientação de vacinação. E melhor que isso, Nelson, eu ensino os meus residentes, os futuros infectologistas desse país, que a gente recebe e forma pessoas para o Brasil inteiro. É quase impossível ir para algum lugar desse país e não encontrar um ex-aluno. Então, a gente forma esse pessoal para que eles consigam levar para suas regiões a importância e a capacidade que o brasileiro tem de poder fazer a prevenção através de vacinas. Doutora Rosana Richter, muito obrigado de ter presenteado a gente com um pedaço da tua agenda no meio do trabalho aí de São Paulo para colaborar conosco a nossa missão pública, que é a partir de Bauru.
Imagina, né? Eu estou sempre à disposição para falar de prevenção, pode contar comigo. Obrigado, bom trabalho, Imagina. saúde.